Eu vou indo para o artigo, se vocês quiserem interromper, assim, vocês podem interromper, tá? Se for uma pergunta para esperar até depois, podem comentar. Se for uma pergunta que vocês precisam entender nessa hora, senão vai ficar perdido para o resto da aula, vocês me interrompam. Então, eu pensei em começar. Vocês leram o artigo? Na pasta do curso aqui tem os artigos que a gente vai discutir a cada dia, tá? Então, hoje eu vou começar com o artigo 1, tá? Que é o artigo do MOL. Deixa eu colocar aqui. Tá todo mundo vendo a tela aqui com o paper? Sim, Yara? Tá dando para ver? Beleza. Então tá. Esse aqui, a ideia de começar com esse artigo, tá? É porque ele é um dos artigos mais clássicos, assim, que você pode encontrar em termos de métodos de ressonância, tá? Então, é um trabalho de 2012 do Jorge Moll, que foi meu supervisor por muitos anos. Jorge Moll foi um dos pioneiros aqui da área de ressonância magnética no país, tá? Eles começaram a fazer umas coisas no porão, assim, dos hospitais lá do Rio de Janeiro, do Copador. E esse trabalho saiu em 2012, então ele foi feito ainda um tempo antes disso. Então tá, qual é a ideia desse trabalho, tá? O que eles tentaram ver, assim, alguém quer chutar qual foi o objetivo desse trabalho? A gente sempre lê só o resumo, tá? E daí do resumo a gente tenta puxar a ideia. Então, quem gostaria de falar sobre o que foi esse trabalho? Pode desmutar. Alguém? Ninguém? Vamos lá, galera. O título, vai lá. Pelo título, quem consegue dizer sobre o que foi o trabalho a partir do título? Ok, vou escolher alguém aqui. Vamos lá. Participantes. Alex Teixeira. Alex, vamos lá. Esse trabalho. O que você acha que está acontecendo com esse trabalho? O que o pessoal quer ver com esse trabalho? Alex está conosco, Alex. Alana. Pessoal, alguém? Todo mundo está prestando Bom atenção? dia. Oi, bom dia. Vamos lá. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Só para fazer um recall rapidinho que tu falou no início, eu assisti o teu curso no SBNEC esse ano, tá? E por um acaso vi o anúncio do curso semana passada no site da SBNEC, daí eu resolvi me inscrever. Enfim, mas respondendo a tua pergunta, assim, o que eu acredito? Não tenho experiência nenhuma com estudos com imagem. Estão me ouvindo bem? É que eu tô com obra aqui no meu prédio, tá bem complicado o barulho. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, o que eu acredito que seja, talvez, né? E como diferentes estruturas, né, ou subestruturas do córtex, eles estão contribuindo, de que forma eles estão, cada um está participando, se comunicando entre si, para poder contribuir com as emoções, de uma forma em geral, né? Foi o que eu entendi, eu li o resumo e a introdução do paper, não consegui ler o restante dele. Mas, né, como diferentes estruturas, elas podem interagir para modular certos tipos de comportamento, enfim, como uma pode influenciar uma outra estrutura que é mais chave para aquele determinado processamento. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, entendeu? Isso. Mas no meu Show. entendimento. Então, você tocou num ponto muito bom, que é isso, é qual região seria mais chave para um determinado processamento. Então, a ressonância magnética funcional, ela tenta responder essa pergunta, né? A gente não acha que a região septo-hipotalâmica aqui, né, que foi a região desse artigo, é a única responsável por um processo cognitivo complexo, etc. Mas a gente acredita que tenham regiões que sejam muito importantes, sejam regiões chaves para determinados processamentos. Nesse caso, o processamento emocional, de apego com outras pessoas. Né? A ideia é que nós somos uma espécie social, nós somos uma espécie que trabalha muito junto, em grupo, né? Principalmente grupos, né? Inicialmente família, e depois você pode expandir para grupos maiores de pertencimento. Mas então a gente deve ter uma estrutura muito chave no nosso cérebro que responde por esses processos, que participa desses processos de cognição social. Tá? Então, foi exatamente isso. A gente quis entender qual região cerebral estaria associada com esse comportamento, no caso aqui, com essa emoção de apego a outras pessoas.
Tá? Então, esse trabalho é bem massa. Então, galera, a ideia aqui é que vocês leiam mesmo, é só o resumo, o título e dar uma olhada geral no artigo e a gente vai destrinchando o artigo ao longo de cada aula. Então, a ideia aqui é que esse trabalho, ele começou com uma hipótese bem específica, tá? Então, assim, se sabe que tem estruturas subcorticais envolvidas com essa emoção em animais, em roedores, em várias outras espécies, e a gente quis ver isso em humanos. Tá? E para ver isso em humanos, geralmente, né, você não pode sair abrindo o cérebro das pessoas, ou, enfim, coletando substâncias do cérebro, como se faz com roedores, então tem que usar um método não invasivo, que seria a ressonância. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque alguns trabalhos, os primeiros trabalhos assim de neuroimagem, eles eram bem voltados para hipóteses, né? Eles chamam de hypothesis driven, que era tipo assim, eles meio que tinham uma ideia de uma região por causa de alguns trabalhos com outras espécies e queriam testar em humanos. Tá? Hoje em dia tem muito trabalho mais exploratório, principalmente os trabalhos de resting state e tal, para eles não tem uma hipótese muito clara, assim, necessariamente de início, mas esse trabalho é um trabalho que tem uma hipótese bem clara de uma região que eles queriam investigar. Tá? E daí eles mostram aqui que tem alguns estudos, poucos estudos em humanos nessa época, que já estavam vendo essas regiões. Então tá. Materiais e métodos. Se vocês perceberem, todo o trabalho de neuroimagem tem a primeira parte que você descreve é quem é a sua amostra, tá? Quem são as suas pessoas, quem são os seus participantes. Essa é a coisa mais importante assim, de comentar quando você faz um trabalho com humanos. E olha, de onde eles eram, quantas mulheres foram, qual era a idade deles, qual era o nível socioeconômico desse pessoal, qual era o nível de instrução, porque tem trabalhos que são muito complexos, tem que fazer um monte de coisa, você entra na máquina de ressonância, tem que pensar um negócio, apertar um botão aqui e ali. Então, tem um nível, né, de complexidade, você tem que parear o seu grupo tem que ser, pelo menos, assim, descrito como um grupo coeso. Então tá, e tem inclusive umas questões de as pessoas só usarem universitários brancos norte-americanos, né? Tudo que a gente sabe sobre o cérebro humano, não tudo, mas assim, grande parte do que a gente sabe sobre o cérebro humano vem dessas populações, né? Que chamam de weirds, tipo Western, educated, enfim, não lembro, mas a ideia é que é uma galera branca, universitária, novinha, e é o pessoal que topa fazer esse tipo de estudo, tá? O nosso não foi muito diferente, infelizmente. Então tá. E aí você tem o dado final, que incluiu 27, a gente sempre perde umas pessoas, a gente coletou 30, tivemos que descartar 3, a gente vai falar sobre isso amanhã, principalmente, porque a gente tem que descartar algumas pessoas que têm problemas durante a aquisição, mas terminamos com 27 destros. E isso é muito comum nos trabalhos, tá? Você geralmente tem só destros. Alguém tem uma ideia de por que acontece isso? Por que a gente tem que usar só destros nos trabalhos? Ou não tem que usar, mas geralmente usa só destro? Por causa da lateralização de linguagem, né? Muito bom. A Lana, que tinha sido solicitada e agora participou, ótimo. Então, exatamente, tem uma questão de lateralidade. A ideia é que o nosso cérebro lateraliza funções, tá? Principalmente as funções motoras são bem descritas como sendo lateralizadas. Então, tudo na minha mão direita está aqui no esquerdo, tudo da esquerda está na direita, e se eu uso destros e canhotos, não teria problema nenhum usar canhoto, só canhoto, porque é mais difícil de achar só canhoto. Né? Então, a ideia é que você teria que flipar os cérebros para que todo mundo tivesse uma representação. E mesmo assim pode não funcionar, porque a linguagem dos destros e dos canhotos às vezes é invertida. Então a ideia é de você ter que controlar para a lateralidade do cérebro em termos de função. Tá? Por isso, dá nada contra os canhotos. Tinha vários amigos que reclamavam que não podiam fazer porque usavam a mão esquerda. Então tá, isso aí a gente está explicando mais sobre a amostra, o que tem, idade das mulheres, idade dos homens. E aí começa o estímulo. Tá? Agora a gente já falou quem foi a nossa amostra, agora a gente vai falar o que a gente fez com essas pessoas. Tá? Então, assim, o que a gente faz? Esse estudo é um estudo que eu falei clássico, em termos de tarefa, que você quer manipular uma emoção, manipular um estado emocional dentro da máquina de ressonância e ver como o cérebro reage a esses estímulos emocionais. Então, o que a gente fez? Nós fizemos muitas frases, tá? Esse estudo foi frases, são essas frases aqui dessa tabela. Nós fizemos 280 frases, enxugamos, fizemos um pré-estudo e tal, cada uma dessas frases foi criada, tá? Nessa época eu era IC, então, assim, criei um monte de frases, que função, assim, quase um ano fazendo frase na iniciação científica, se está reclamando da iniciação científica, pense em mim. E daí a gente acabou com um banco de 200 frases, tá? Que tinham vários tipos de estímulos emocionais. Elas poderiam ser afiliativas, né? Poderiam ter o conteúdo emocional de apego, de afiliação com outras pessoas, de carinho, com outras pessoas da sua família.
positivas ou negativas. Então, podia ser assim, olha, você abraçou o seu filho. Ou, caramba, o seu filho, sei lá, caiu da janela. Eram umas coisas horrorosas, assim. Mas aí poderia ser tanto positiva quanto negativa e poderia ser não afiliativa. Olha, você foi muito bem numa prova. Olha, você fez uma prova e se acabou, se destruiu na prova. Então, você poderia ter imagens frases afiliativas e não afiliativas, positivas e negativas. E poderia ter também frases neutras, tá? Que era tipo, olha, você foi na padaria. Algo assim. Tá? O que hoje em dia, né, o coronavírus é meio negativo. Mas... E aí a gente tinha, qual era a ideia? A gente fez uma frase, tá? Que era bem pareada. Então, tá descrito aqui, a função que foi fazer isso, eram de 15 a 18 palavras, contendo um e, um não sei o que e tal, para que a estrutura das frases fosse idêntica. E a gente vai comentar, eu vou voltar nisso, de por que é importante controlar tanto para o seu estímulo. Tá? Mas a ideia é que a gente fez essas frases, 200 frases, colocamos as pessoas dentro da máquina e olhando para essas frases. Tá? Então, as pessoas entram na máquina de ressonância, tinha um espelho, elas conseguiam ver as frases através do espelho que estavam sendo apresentadas na televisão, lá no fundo da máquina. Tá? Que é o que está explicando aqui. Olha, a gente montou uma tela e um espelho, então, assim, função, montamos, mostramos as 200 frases para essas pessoas enquanto medíamos a atividade cerebral delas. Vamos para as figuras agora, tá? Primeira figura. Isso aqui que a gente está mostrando é uma primeira coisa aqui. Isso aqui é uma imagem anatômica do cérebro, na letra A. Aqui é uma imagem funcional no cérebro, na letra B, que inclui todos os cérebros de todo mundo que a gente usou, dos 27 participantes. E isso daqui foi uma forma da gente mostrar que a gente estava incluindo todas as regiões que a gente queria. Alguém tem uma ideia de por que a gente teve que mostrar isso no trabalho? Por que os trabalhos têm que mostrar isso às vezes? Tá, essa foi difícil. Então, nos trabalhos, o que acontece? A gente estava interessado numa região subcortical, tá? Que é essa regiãozinha aqui, ó. Posso mostrar aqui no resultado. Essa regiãozinha aqui, septo hipotalâmica. Essa região, como vocês vão ver hoje ao longo da apresentação, assim, ao longo da aula, é uma região que sofre muito por suscetibilidade magnética, tá? É uma região, as regiões que ficam perto da interface com o ar e muito subcorticais, assim, elas têm uma interferência muito grande de sinal. Então, às vezes, elas não são coletadas. Às vezes, fica um buraco aqui justamente onde a gente estava querendo ver, e daí isso aqui foi uma coisa dos revisores, na verdade. Olha só, vocês realmente mediram atividade nessa região? Daí a gente mostrou, olha, realmente medimos atividade nessa região, a gente está cobrindo essa região. E por que isso é importante? Porque vários estudos não conseguem sinal nessa região. Mas aí tínhamos um físico, o superfísico, o Ivanei Bramati, lá da máquina, que fez toda uma sequência específica para coletar sinal de regiões subcorticais. Isso a gente vai falar um pouco na aquisição hoje, quando a gente falar de aquisição do dado. Tá. Então, aqui está falando o que a gente fez, parará. Depois do scanner, as pessoas ranquearam cada uma dessas 200 frases, elas foram lá em cada uma das 200 frases e disseram o que elas sentiram, o que elas pensaram, queriam me matar no final do experimento. E a gente vai falar, então, assim, todos os trabalhos também falam, né, como eles analisaram. Então, vamos lá. Análise estatística. A gente já falou quem foi a nossa amostra, como a gente fez o experimento, a gente colocou as pessoas lá, mostramos as frases, depois eles tiveram que responder o que eles tinham sentido nas frases, etc. Mostramos que tínhamos o nosso cérebro inteiro, e agora como é que a gente analisou isso? Tá? Isso é muito comum, vocês vão ler o GLM, o modelo GLM. A gente vai comentar sobre ele hoje, mas a gente vai falar mais dele quarta-feira principalmente, tá? E aí, aquisição da imagem, essa é uma coisa que tem todo o trabalho de neuroimagem, seja de conectividade, de função, são os parâmetros de aquisição da máquina. A gente vai comentar sobre eles hoje, sobre alguns deles, e vamos voltar neles amanhã. Mas, assim, isso aqui é a coisa que quem está adquirindo, os físicos, vão te ajudar, tá? Se você está ali na ponta, você vai analisar o dado, você vai ter ajuda para fazer esse tipo de coisa. Você tem que ter ajuda, você tem que ter alguém na sua equipe que seja o físico, o pessoal, o engenheiro, ou engenheira, no caso da Fernandinha, que vai fazer essa parte para vocês, junto com vocês, tá? Então, assim, mas a gente vai falar sobre isso. Então, tá. Sequência T1, a gente vai falar de sequência T1 hoje, a gente vai falar de movimento da cabeça, principalmente amanhã. A gente vai falar de modulação paramétrica na Design Matrix. Tudo isso aqui a gente vai falando aos poucos, tá? Filtro gaussiano, que confuso. Eu li os artigos no início e só pulava, assim, eu pulava os métodos. Eu não queria nem olhar para esses métodos porque eles me confundiam a cabeça, tá? Então, a gente vai destrinchar isso hoje e amanhã, principalmente. Resultados.
Só para fechar assim, o paper e a gente começar agora a aula voltando em vários pontos desse. E uma coisa importante aqui que eu também marquei foi o nível de significância, tá? FWE corrigido para esse P aqui. A gente vai falar disso hoje mesmo e vamos falar muito sobre isso na semana que vem, que é esse aqui que dá problema, assim, geralmente nos estudos, tá? Então, tá. Olhando, a primeira coisa que você faz quando você está manipulando estados emocionais da pessoa na máquina é você ter que mostrar que, olha só, as pessoas realmente estavam emocionadas. Porque não adianta nada você criar 200 frases, passar um ano inteiro da iniciação científica fazendo estímulo, para depois a pessoa entrar na máquina e tá, tipo, sei lá, tá pensando em várias outras coisas, não tá nem aí pro seu estímulo, nem tá se emocionando. Então, assim, teve um estudo que a gente vai falar na quarta-feira, que foi o da Human Brain Mapping, que a gente chegou a fazer a gente chorar dentro da máquina, assim, horroroso, mas é verdade, elas entravam, ficavam lembrando dos cenários, assim, choravam, a ativação cerebral ia bem forte. Então, assim, o que é esse primeiro gráfico? Geralmente, os primeiros gráficos de dados de imagem com tarefas emocionais, principalmente, tem isso, tá? Você tem que mostrar que, olha só, os estímulos afiliativos tinham mais afiliação do que os não afiliativos, tá? E os positivos eram positivos, né? Aqui na letra B, os positivos eram positivos, os negativos eram negativos. Isso aqui parece muito básico, muito simples, mas você tem que mostrar isso, porque se os seus estímulos negativos não foram negativos para as pessoas, você acabou com o seu experimento. Tudo que você acha que você está manipulando, você não está manipulando. Então, essa parte aqui sempre é exigida nos trabalhos. Você pode achar que, por que eles estão mostrando isso? Que óbvio que o estímulo negativo é negativo. Sim, que bom que foi óbvio, tá? Se não fosse, você nem podia estar inferindo o que você vai inferir agora. Então, esse aqui foi o nosso resultado. A gente achou, realmente, controlando lá para a valência emocional, a gente achou que a região septo-hipotalâmica, que já tinha sido encontrada em outros trabalhos com roedores e com humanos e tal, está envolvida no sentimento de apego, de afiliação e de cognição social com grupos. A gente vai voltar um pouco nessa região, porque os trabalhos que eu acabei selecionando acabam tocando muito nesse ponto. Tá? E também tem o córtex frontopolar, que também apareceu em vários dos trabalhos, e o precúnios, que meio que está em todas também. A gente vai falar sobre ele muito na Default Mode no próximo dia. E qual é a ideia? Você tem sempre uma imagem dessa, que imagem bonitinha, aí você vê, qual foi, peraí, qual foi o threshold que eles usaram? Isso aqui é um P005. P.0.005. Pô, não é um p-valor tão bom, mas eles tinham uma região a priori, que era essa aqui, a septal, tá bem, mas eles estão mostrando esse cérebro. Tô um pouco me lixando pro cérebro. O cérebro é bonitinho, é uma maneira gráfica bonita de interpretar. O que você quer saber nos trabalhos é essa tabela aqui, tá? O que essa tabela aqui te dá? E cada imagem dessa é acompanhada de uma tabela. Mesmo que não esteja no trabalho principal, cada imagem dessa tem uma tabela. Essa tabela aqui te dá cada região cerebral, te dá o tamanho do seu cluster, tá? A gente vai falar de cluster, a gente vai falar de voxels hoje, quem ainda nunca ouviu falar de voxel. Isso aqui é a quantidade de voxels. Os voxels são pontinhos, assim, do seu cérebro, tá? Você segmenta o cérebro em vários pontinhos. Então, nesse caso aqui, o córtex frontopolar, que é esse blobzão aqui na frente da cabeça, tem 839 pontinhos, tá? Então, ele é grande, é um cluster grande. Tá? Enquanto a septo-hipotalâmica tem 46. Por quê? É uma região menorzinha, tudo bem, tem menos. Aqui você tem o valor Z, tá? Que seria o equivalente ao T, mas a gente vai falar sobre isso também, porque a gente usa o Z transformed. O P-valor e as coordenadas MNI. O que são essas coordenadas MNI, tá? Elas são as coordenadas, assim, é por elas que a gente seguia de um trabalho para o outro. Essas coordenadas x, y, z seriam meio que coordenadas, tipo um mapa cartográfico, mesmo um mapa do seu cérebro. Então, te dando as coordenadas, assim como você sabe onde está lá o seu amigo pela coordenada, né, localização do WhatsApp, você sabe onde é que está cada voxel desse pela coordenada do cérebro. Tá? Então, você tem o x, y, z, em cada um dos planos, você chega lá no seu pontinho, qual é o seu pontinho do cérebro. Então, você tem essas coordenadas aqui, e é por elas que os estudos conseguem se guiar entre um estudo e outro. Tá? Então, esse 06219 vai ser 06219 em qualquer pessoa que encontre essa mesma região, a gente consegue conversar através dessas coordenadas. E a gente vai mostrar, tem um site muito legal que é o Neurosynth, que você consegue navegar através das coordenadas, você consegue ver quais estudos encontraram essa mesma coordenada que você, que é bem massa, assim, o Neurosynth é bem legal. Tá, e para fechar, eu vou falar disso aqui durante a aula, tá? Porque a gente tem essa outra figura de valência emocional. Então tá, essa foi uma visão geral, assim, de um artigo clássico, né? Do ponto de vista que é um trabalho que olhou, manipulou estados emocionais, criou estímulos para manipular esses estados emocionais, mediu isso nas pessoas e chegou numa conclusão que, olha, realmente a região septo-hipotalâmica é bem seletiva, assim, é bem importante, bem chave
para compreender a filiação e o apego humano. Tá? Por que a gente vai voltar nesse trabalho? Porque ele tem alguns pontos interessantes, a gente vai falar durante a aula aqui. Alfa, e já tem vários GLM, o estudo foi avaliado o cérebro inteiro. Então, esse estudo foi avaliado o cérebro inteiro. Tem uma pergunta aqui da Alana de... só para confirmar, esse estudo foi avaliado o cérebro inteiro e não só a região de interesse. Por que essa pergunta? Tem trabalhos que, como já tem uma região de interesse, né? Eu vou falar, por exemplo, de um estudo hoje que mexe com recompensa. Eu tenho interesse no estriado ventral lá, que é onde tem um monte de dopamina e tal, no accumbens. E daí eu nem vou olhar o resto do cérebro. Eu só vou olhar a minha região de interesse. Isso pode ser feito, tá? Vários trabalhos usam essa abordagem. Qual é a vantagem de usar essa abordagem? Poxa, estatisticamente, você está reduzindo o número de coisas que você tem que controlar no seu estudo. Tá? Qual é a desvantagem? Você pode estar perdendo outras coisas interessantes no cérebro. Tá? E a região de interesse a gente vai falar bastante também na semana que vem. Tem várias formas de você fazer análise de região de interesse. Você pode restringir usando uma máscara só para a sua região. Você pode extrair o dado e analisar fora do programa e fazer outras coisas. A gente vai falar sobre isso também. Mas ótima pergunta. Isso aí. A consistência do instrumento... Tá, a consistência do instrumento. Tá, não. Tem o pessoal... quando você faz análise de escalas, né, que a gente usa essas... Tá, vamos falar bastante sobre como a gente sabe se está funcionando. Tá? Então, tá. Vamos para a aula agora. E aí, assim, gente, eu vou tentar pedir a participação de vocês, porque as aulas do Zoom, se não fica vídeo do YouTube, assim. Então, vamos tentar conversar, participar, se intrometam. Vou pedir para vocês se intrometerem, assim, surpresa, tipo, fulano, vamos lá, o que você acha, assim? Para a gente ficar um pouco mais presente aqui, todo mundo, tá? Mas é difícil, porque realmente online é meio função. Então, tá. Eu vou colocar aqui a aula agora, de novo, e vou pedir... Posso fazer uma pergunta? Claro, faça. Quem está falando, desculpa, Edgar. Edgar Neves. Isso. Pensando nesse estudo ainda, eu vi que os estímulos são estímulos linguísticos, e aí a minha pergunta era, esse resultado, ele seria o mesmo se a gente tivesse estímulos que fossem visuais, auditivos? A gente teria essa mesma ativação na estrutura septo-hipotalâmica? Perfeita, obrigada pela pergunta. Perfeita a sua pergunta. A ideia é que sim, tá? E a gente, no caso do nosso grupo, a gente tem usado vídeos, tem um estudo agora do Thiago Bortolini também, que usou vídeos afiliativos, a gente também acha a região septo-hipotalâmica. Então é bem legal, assim, o mais poderoso de estímulos que você consegue chegar é um vídeo, né? Então, assim, tem criancinhas correndo e se jogando, assim, se abraçando. Tem estímulos positivos também de comida, é tipo um chocolate caindo, assim, em cima de um doce maravilhoso. Então, com vídeos a gente consegue reproduzir. Tem vários outros trabalhos que usaram imagens, tá? Imagens de bebês, imagens de crianças não conhecidas, seus bebês de outras pessoas, e também acharam essa região. E é isso, você pode, numa mesma modalidade que é a visual, você pode fazer estímulos de frases, estímulos de imagens, estímulos de vídeos. Qual é a vantagem? Por que a gente quis usar as frases? Edgar, por que você acha que a gente tentou usar as frases? Peraí, tô pensando. Tudo bem, não precisa ter resposta, tá? É mais para vocês pensarem. Alguém tem alguma ideia de por que a gente quis usar frases ao invés de usar imagens ou vídeos? Eu acho que pela questão de facilidade de apresentação e também, talvez pela possibilidade maior de controle, de você normatizar os estímulos. Acho que imagens deve ser mais difícil, e tem aquela coisa daquele banco de imagem que é horrível, né? Umas imagens antigas. IAPS, né? Nossa. Esqueci o nome. Como que é o nome? IAPS. Em alguma coisa, sei lá, a sigla é IAPS, eu não lembro do... Perfeito. Eu acho que... Vai lá, Sandro, pode falar. Não, eu fiquei pensando, eu acho que a imagem tu não tem a garantia da mesma interpretação, que todo mundo interprete da mesma forma. Já na frase tu consegue chegar um pouco mais próximo da interpretação que tu deseja, assim. A imagem é mais livre, talvez ela não chegue no mesmo sentido para todo mundo, assim. Chocolate é muito bom, mas se eu estiver de dieta e sofrendo, eu não vou me relacionar com isso. E, geralmente eu estou de dieta e sofrendo. Então, não sei, acho por aí. Sim, tudo que vocês falaram...
Ah, quem mais quer Não, falar? eu fiquei pensando na questão ainda mais que eram situações envolvendo familiares. Então, tipo, é muito difícil tu encontrar uma imagem que consiga representar pai, mãe, irmão, que seja geral para todo mundo. Já quando tu fala a palavra pai, cada um vai remeter à sua imagem, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Cara, foi exatamente tudo que vocês falaram, assim, não tem nem o que complementar. Então, assim, a primeira coisa é isso, a gente consegue controlar melhor as frases do que usando imagens, porque, né, você tem que controlar, sei lá, o que tem visualmente nas imagens, nas frases você consegue fazer um controle bem certinho. A outra coisa é que as imagens, realmente, é difícil fazer o controle com as imagens, tem esse catálogo horroroso, umas imagens muito antigas. Uma vez a gente estava fazendo um experimento a gente queria ver emoção erótica, assim, e aí a gente usou, foi uma coisa rápida, assim, imagina, a gente usava a ressonância da clínica, tá? Então, às vezes, passava ali equipe médica, equipe de enfermagem, e aí tava, tipo assim, aquele catálogo do IAPS, aquela galera, assim, enfim, outro padrão de beleza da época, e a galera ficava apavorada, assim, tipo, são as imagens que parecem velhas, né, parecem antigas, são imagens de câmera, né, enfim. E tem essa outra questão também que o Rael colocou, né, e que o Sam também trouxe, que é essa ideia que você não garante que as pessoas vão interpretar da mesma forma, você não garante que elas estão vendo a mesma coisa, você não consegue fazer um banco com a foto de cada família. Imagina, se eu tivesse que pegar fotos de familiares de cada um desses 27 participantes, é impossível fazer esse estudo. Né? Então, se eu falo só o seu filho, cada um preenche ali com o que tem de seu filho. Tá? Igual se a gente pede para as pessoas ficarem pensando nos familiares delas. Agora, e um dos comentários que vocês fizeram é um dos motivos de por que eu mostrei aquele gráfico, que olha só, isso aqui era positivo, isso aqui era negativo. Se eu estou mostrando, seja com imagem, seja com foto, seja com vídeo, um chocolate e a pessoa está de dieta, para essa pessoa, esse estímulo vai ser negativo. E eu tenho que levar isso em consideração no meu modelo. Tá? Então, eu não posso assumir que o estímulo é positivo para todo mundo. A gente tem que medir depois da máquina. A pessoa tem que dizer o que ela achou de cada estímulo para a gente poder controlar para isso. Tá? E a gente vai falar disso, que são as covariáveis, a modulação paramétrica, as covariáveis de second level, que você meio que inclui o que as pessoas acharam subjetivamente de cada estímulo desse na sua análise, tá? Que você consegue umas respostas melhores, se você controlar para isso tudo. Mas foi tudo o que vocês falaram mesmo. E alguém comentou aqui também que não tem chance de interpretar errado, realmente, né? Às vezes imagens para estudo de emoções morais, por exemplo, são bem mais complexas, é difícil fazer. E garantir que o participante está processando a tarefa. Então, a gente tinha depois do estudo, eles tinham que responder: o que você achou dessa frase? Ela foi positiva ou negativa? Para garantir que as pessoas estavam prestando atenção. Tá? Porque é muito comum 200 frases, você vai começar devagar no meio da coisa, você tem que garantir que eles estão prestando atenção. Então, foi tudo isso que vocês falaram. E alguém falou agora que o Felipe, se uma frase ou imagem não influenciaria na próxima. Influencia na próxima. Tá? E é por isso que a gente vai falar de como tratar isso no modelo de LM, porque a gente faz event related, block design, tá? A ideia é que influencia. Então, assim, se você... Imagina, você tá falando, agora fica feliz, agora fica triste, agora fica alegre, agora chora, agora isso, você não consegue ter um controle emocional tão bom, né? Então, a ideia é que você pode agrupar essas frases. Agora ele vai ficar aqui 1 minuto só pensando em coisas boas. Agora ele vai ficar 1 minuto aqui só pensando em coisas ruins, que foi o que a gente fez no trabalho que a gente vai falar na quarta-feira. Com licença, Patrícia. Talvez, desculpa assim a ignorância, mas ficasse um pouco confuso para mim, porque foram 200 frases. Uhum. Aí, assim, todos os participantes do estudo, eles passaram por essas 200 frases, né, emocionais. E aí, assim, então isso demandou muito tempo, né, para poder chegar os resultados, a conclusão desse estudo. Porque eu estava pensando aqui, se fosse algumas frases para uns participantes e outras frases para outros, aí não chegaria ao mesmo resultado com todos, né? E aí a minha dúvida era essa, então foram as 200 frases para todos, não é isso? E isso aí demanda muito tempo. Eu fiquei imaginando assim, quanto tempo cada um ficaria nessa máquina? Perfeita a sua pergunta. Então, nós éramos conhecidos por torturar os participantes, tá? Hoje em dia a gente tem feito estudos menores. Nessa época as pessoas me viam pelos corredores da FJ, saíam correndo, assim, a palavra se espalhou que elas tinham que ficar 1h30 dentro da máquina, tá? Agora a gente tem feito estudos menores. O protocolo inteiro, a gente alternava essas frases, elas ficavam por alguns segundos, apareciam, depois sumiam e tal. Então, o protocolo funcional inteiro ficou em tipo 45 minutos. Mas aí tinha sequências anatômicas, funcional, coleta o DTI, que é aquela conectividade estrutural, coleta tudo com essa pessoa, deixa ela aí na máquina mofando, 1h30.
Tá? Claro que assim, a gente não tinha esse objetivo, mas é porque para fazer o protocolo inteiro, a gente teve que convencer as pessoas a ficarem 1h30 dentro da ressonância magnética. Tá? Era horrível, às vezes as pessoas precisavam ir no banheiro, tipo, não, por favor, segura, não vai no banheiro, eu tinha que ir no banheiro antes. É difícil, tá? E por que cada uma teve que ver as 200 imagens? Quando a gente tenta fazer um estudo de imagem, tá? Com tarefa, o que a gente vai analisar depois estatisticamente é a resposta que ela teve a vários estímulos, não é só um. Se eu tenho só um estímulo, eu não tenho poder estatístico para ver quais regiões respondem a ele. Então, cada uma teve que ver, porque a gente tinha 5 categorias. Então, no final das contas, tinham 80 frases positivas afiliativas, 80 positivas não afiliativas, 40 neutras. Então, assim, teve que ser essa quantidade para todo mundo, senão a gente não teria poder estatístico de detectar essa região. Tá? Porque o que a gente vai falar muito assim na quarta-feira, na sexta e na semana que vem inteira é a dificuldade de você fazer desenhos que captem estatisticamente a resposta cerebral, porque a resposta cerebral tem vários problemas, a curva Bolt lá tem vários problemas, então você tem que ter várias amostragens da mesma coisa para depois você conseguir fazer uma média para esse sujeito e uma média de todos os sujeitos. Então, cada pessoa viu cada uma dessas 200 frases e foi longo pra caramba. Tem os grupos que estão fazendo imagens naturalísticas, tem o grupo do Jack Gallant, que é genial, assim, e eles deixam as pessoas por horas, mas assim, horas. Aí é só o pessoal do próprio laboratório que faz, tá? Porque você tem que deixar, você tem que fazer por muito tempo. E daí eles fazem a mesma pessoa vários dias e tenso. Eu vou mostrar também o estudo que a gente fez no meu próprio cérebro. Eu entrei várias vezes também dentro de uma máquina para coletar, porque não ia dar para fazer tudo, eram mais de 1000 imagens, então você ia ter que ficar... Aí eu tive que entrar em 3 dias diferentes e ficar lá vendo imagens por 3 dias diferentes, é bem intenso. Assim. Pois é, aí eu fiquei pensando aqui, já que eles ficaram média de 1h30 na máquina, porque tem toda aquela questão, não poder se mexer, ficar imóvel e tudo, né? E assim também, quantas pessoas vocês analisavam por dia? Pois é, tem toda a questão de ficar imóvel. Então, assim, quanto maior fica o seu experimento, maior a chance de alguém se mexer e estragar tudo que você coletou com essa pessoa. Então, tente manter experimentos mais curtos justamente por isso, é o que a gente tem feito agora, né? Então, assim, 27, 30 minutos é o máximo, eu acho, assim, né? E conversando com a pessoa para fazer isso. Quanto tempo a gente tinha dias que a gente coletava 5 sujeitos no mesmo dia, assim. Que sei lá, para coletar, fazer uma bateria, tinha dias que a gente coletava um só, demorou alguns meses para coletar todo mundo. Mas a ideia é que, assim, uma vez a tarefa está pronta, uma vez que a tarefa esteja pronta e você tem tempo disponível na máquina, sai coletando todo mundo e vai que vai, assim. É a ideia, né? Você não precisa... A não ser quando você tem que administrar alguma substância, você tem, enfim, tem todo um esquema, as pessoas têm que visitar um psicólogo depois, porque você vai medir tal coisa, se for um grupo clínico, aí você tem que coordenar com mais equipe, aí fica realmente mais complexo. A gente demorou alguns meses para coletar todo mundo. Como é que vocês faziam com a parte financeira? Porque me disseram que um outro curso sobre neuroimagem que custava, na época, R$1.000 a hora da máquina. Vocês tinham grana, hein? Então, vamos lá. Sim, mas isso varia muito, tá? Se você faz numa clínica, se você for coletar um dado hoje no IDOR, vai custar por aí. Por quê? Nesse valor é o valor do exame, né? Você está meio que cobrando por meia hora de exame. E um exame é caro porque tem... Ih, começou a bater aqui, gente. Tem a parte técnica, né? Tem a equipe, tem isso, tem aquilo, então é um exame caro. Na URGS aqui, por exemplo, eu descobri que é bem mais barato, tá? Eles não cobram pela sequência, sei lá, eles cobram pelo tempo, mas tem uma relação tempo-sequência e é bem mais barato. Isso sairia, sei lá, metade do preço, talvez, para fazer em uma hora. Aqui na URGS, no Clínicas, na verdade, né? No Hospital de Clínicas aqui da URGS, você consegue um preço melhor, principalmente se você for pesquisador do hospital ou pesquisador da URGS. Nessa época, como a gente fazia... Então, o Jorge Moll, ele é um pioneiro na área, tá? E ele também é meio que dono, assim, da rede DOR de hospitais. Então, ele fazia que a ressonância era dele. Então, a gente fazia o que a gente queria lá dentro. Agora, a gente tem verba, é mais estruturado, assim. Mas, sim, são projetos caros. É por isso, em grande parte, que pouca gente faz, tá? São projetos caros e eles têm uma equipe cara. Você tem que ter um físico, um engenheiro, um engenheira, né? Tô falando engenheiro, mas temos uma engenheira mulher aqui, que vergonha falar só engenheiro. Tem que ter alguém que vai analisar esses dados, tem que ter alguém coletando, técnico, então é caro, tá? É uma coisa cara. Qual é a vantagem? Hoje em dia você tem tanto dado coletado em tanta plataforma disponível que você pode começar hoje o seu estudo. Você entra lá no OpenFMRI, a gente vai mostrar várias plataformas de dados também, onde você consegue baixar um dado hoje e começar a analisar.
Então, assim, se você tem uma pergunta e alguém já coletou o dado para você, seja em resting state, seja em tarefa, você não tem que fazer um estudo do zero, um estudo caro, caríssimo, não. Você precisa de um computador, baixar os dados e analisar. Um bom computador, no caso. Então, sim, são estudos caros, mas você tem que ter grana para fazer. E realmente é uma função. Em alguns lugares é mais barato. Você tem que ver onde seria melhor para fazer. Eu não sei se a Fernanda Palhano está aqui ainda, se ela está acompanhando quanto custa mais ou menos fazer meu FRN. Oi, Patrícia, estou aqui. E aí? Então, no caso da gente, a gente fez um acordo com o hospital, a gente também a ressonância que a gente usa é a do hospital universitário. E a gente fez um acordo com eles e era como se o hospital ganhasse como se fosse uma ressonância feita pelo SUS. Então, eles entravam na conta do hospital, a gente não teve que pagar. A única coisa que a gente pagava, às vezes, é quando a gente tinha que fazer a aquisição no final de semana. Então, isso que alguém perguntou inicialmente, né? Quanto tempo leva para fazer? Faz quando dá. Então, no caso do hospital daqui, a ressonância ela é para uso clínico. A gente entrava na pesquisa assim, no fim da fila. Então, a gente só podia usar a máquina à noite, no final, né, da agenda, ou no final de semana, que não tinha agenda também. E aí, aos finais de semana, às vezes, a gente pagava o técnico por fora. E aí, a gente pagava a hora de trabalho do técnico de ressonância. Mas a gente não pagava nada para o hospital exatamente, né? O hospital, ele recebia pelo SUS mesmo. Então, nesse caso, foi um pouco menos custoso. Isso, é o caso, eu acho, aqui na URGS, também no Hospital de Clínicas, você consegue fazer se for via universidade, você consegue fazer um preço mais barato, tá? E alguém perguntou aqui também se chegou a coletar dados fisiológicos durante a aquisição. Então, isso é uma coisa que a gente faz em alguns projetos, né? Você consegue coletar condutância de pele, batimento cardíaco, isso é bom até para limpar o seu dado depois durante o pré-processamento. Nesse projeto a gente não fez, a gente só avaliou subjetivamente mesmo, mas tem vários dados fazendo, tem vários projetos que fazem isso, né? Que você coleta. Tem até um pessoal que está, cara, coletando EEG junto à ressonância, uma loucura. Eye tracking, tem de tudo, tem vários dispositivos compatíveis que você pode coletar junto. O problema é conseguir analisar isso tudo depois, tá? Que é uma trabalheira. Qualquer dado que você colete vai ser um dado temporal super complexo, você vai ter que tratar isso depois, é bem intenso. Assim, coletar até é fácil, o problema depois é inserir na sua análise. E alguém mais perguntou também se a quantidade de frases por condição é para compensar o tamanho da amostra. Olha, essa amostra nem foi tão pequena, tá? A gente coletou 30 sujeitos. Eu sei que é pequeno para um dado, sei lá, epidemiológico, mas para um dado de ressonância é por aí, tá? Você geralmente coleta 30 pessoas por grupo. Alguém falando que coleta eye tracking é fMRI e é função para analisar depois. Bruce. Oi, Bruce. Então tem isso, você pode coletar um monte, depois é difícil para analisar. E a gente teve que fazer 200 frases sim, porque toda amostra de ressonância vai ser pequena, então você tem que ter muitas medidas por cada sujeito, para você ter uma média ok de um sujeito para depois ir para o grupo, né? Então, geralmente, é assim mesmo, funciona. Ai, gente, tá sendo ótimo isso aqui, tá vendo? Aí que vem surgindo as coisas melhor do que a aula. Eu vou para o slide agora, e daí a gente vai voltando em vários desses pontos, porque várias coisas que vocês falaram eram coisas que eu já ia comentar mesmo, tá? Que a gente tinha que fazer. Então podem me interromper sempre, foi ótimo essa interrupção, nem foi interrupção, foi parte do fluxo da aula aqui. Então tá. Já começamos a falar sobre isso agora, né? Mas a ideia seria o que representam os mapas de ressonância. A gente começou a falar deles agora. Então vamos seguir, tá? Quem fez o curso da SBNEC, não responda essa, deixa para quem não fez. O que representa essa imagem? Vamos lá, já que está todo mundo falando, vamos continuar a conversa. Quem quer chutar o que representa essa imagem? Deixa eu pegar um papel aqui para anotar. Peraí, um segundo. Alguém? Eu não tenho experiência, né? Esse é o primeiro curso que eu estou fazendo, mas eu acho que essas partes amarelas, não sei, acho que é onde teve alguma ativação. Ativação. Beleza. Quem mais? Ótimo, ativação. O que mais essa imagem representa? O aumento do fluxo sanguíneo nesses locais, não é isso? Obviamente pela ativação. Hemoglobina oxigenada. Hemoglobina oxigenada. Hemoglobina oxigenada. Então, no caso, é o sinal bold, né? Essa hemoglobina oxigenada. Sinal bold.
Tudo que vocês estão falando tá ótimo. Quem mais? Tá faltando uma coisa ainda. Quem mais? É tudo isso aí, mas tá faltando uma coisa. Vamos lá. Ativação, fluxo sanguíneo, hemoglobina oxigenada, sinal bold. É a média Essa é a imagem de do ativação paper. dos participantes? Ou um único Média participante? de ativação, estamos chegando lá. Média de ativação. Comunicação entre hemisférios? Oi, desculpa. A comunicação entre hemisférios. Eu estava pensando assim, ó, entre hemisférios não, porque nesse caso, na imagem 2 ali, se a gente for pegar a parte de cima, não dá para ver, né, se é o lado esquerdo ou direito do cérebro, mas em algumas outras imagens dá. Poderia ser um Daí, mapa. Tu comentaste lá no slide anterior de que quando tu avalia, tu vê a atividade do cérebro como um todo, né? Mas como é que tu, por exemplo, filtra essas regiões que estão sendo apresentadas na imagem? Porque quando tu apresenta uma determinada frase por um indivíduo, eu acredito que não são apenas essas regiões que estão sendo ativadas, né? Então como é que não são. Então como é que tu filtra para essas regiões que estão sendo apresentadas na imagem, por exemplo? E como é que tu É a define resposta que eu estou querendo. Uhum. Como a gente filtra para essas regiões? Gente, o que representa essa imagem? O que ele falou agora tem tudo a ver com o que eu estou tentando puxar de vocês. Então, tem a ver com ativação, fluxo sanguíneo, hemoglobina oxigenada, sinal bold, média de ativação, média, está chegando perto. Como você, né, filtra, como é que você sabe que são essas regiões para essas 200 frases? Comparação com áreas neutras? Comparação com áreas neutras. Eu pensei isso aí também. Poderia ser uma comparação com áreas neutras e essas partes amarelas, assim, está ativada e que tem um maior número de sinapses, sei lá, aumenta a questão dos neurotransmissores também, já que são emocionais, serotonérgicos, dopaminérgicos, não sei. É uma comparação com o default mode. Será? Comparação com a default mode seria se eu estivesse comparando com outra condição. Vocês estão chegando onde eu quero que vocês cheguem. Assim, a média, comparação, essas regiões em relação a outra. Então, vamos lá. Se eu fosse dizer o que representa essa imagem, bem curto. Bruce, vai lá. Você, Bruce. Ela toda ou só as partes coloridas? O que é essa imagem aqui? Sei lá. A palavra que eu estou procurando, assim. Quem fez o curso da SBNEC vai saber. Tá. Não, isso aqui é um mapa estatístico. Estatístico. Isso é um mapa estatístico. Exatamente. Então, assim, tudo que vocês falaram, isso representa ativação cerebral, é uma inferência a partir do fluxo sanguíneo da hemoglobina, a gente vai falar disso, de como a gente fala da aquisição. É o tal sinal bold, que é o sinal da máquina, representa a média, é a comparação. Isso é um mapa estatístico, tá? Isso é um mapa estatístico das frases afiliativas versus frases não afiliativas. Isso é uma comparação estatística entre estímulos e entre sujeitos, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo é um mapa estatístico espacial. É como se fosse, sei lá, eu estivesse vendo dispersão de sementes na Amazônia e eu tenho um mapa lá tem um mapa da Amazônia ali, que tem suas coordenadas X, Y, Z também, e a partir dali eu estou vendo uma coisa. Então, isso aqui é um mapa estatístico espacial. Geralmente, a gente olha para essa imagem e a gente tende a achar que ela é uma imagem, né? Que ela é uma representação disso tudo que vocês falaram, e ela é. Só que antes para a gente chegar da ativação, para a gente chegar do fluxo sanguíneo até essa imagem, tem um caminho grande entre elas, e o principal que essa imagem vai representar é um mapa estatístico. Então, para eu colocar em termos concretos, deixa eu abrir aqui o SPM para vocês terem uma ideia do que é esse mapa melhor, assim, tá? Então, esse aqui é o MATLAB, tá? Eu vou abrir o SPM, que é esse programa que roda dentro do MATLAB, e eu vou abrir um mapa cerebral para vocês aqui, para ilustrar melhor o que eu estou falando. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o mapa... Nossa, eu coloquei muito fundo. Vou abrir o mapa por exemplo, eu estava falando de recompensa, né? Então, eu vou abrir um mapa aqui de uma comparação, de um contraste que a gente fez entre ganhar uma recompensa, as pessoas ganhavam dinheiro dentro da máquina, tá? Versus não ganhar dinheiro.
tá? Versus, sei lá, nada. Eles não perdiam também. Versus neutro, né? Então, seria recompensa versus não recompensa. E eu vou abrir esse mapa para vocês, tá? Lembra que eu falei do FWE, que tinha a ver com qual era o threshold daquele mapa que eu estava mostrando? A gente vai escolher esse threshold estatístico agora, esse limiar estatístico agora. Então, eu quero abrir esse mapa com aquele P de 0,05, né? Que é o famigerado P 0,05. Vamos ver como esse mapa vai ser com P 0,05. Isso aqui depois eu falo. Isso aqui é se eu quero que quantos pontinhos eu quero que a minha imagem tenha no mínimo nos clusters. Olha só, tá? Então vamos olhar esse mapa aqui. Caramba, quanta coisa ativada. Tem um estriado aqui, então assim, esse aqui é um cérebro, só para localizar vocês. Esse aqui seria se eu estivesse olhando de frente, né? Então, um corte de frente. Esse aqui é de lado, um corte de lado. E esse daqui é se eu estivesse olhando de cima, assim, da cabeça da pessoa. Então, se eu navegar por aqui, poxa, eu estou vendo aqui, né, os núcleos da base, aqui está aqui o estriado, né? Tem aqui o caudado, o putâmen, o estriado ventral, que fica bem na união do caudado com o putâmen. Caramba, aqui é onde tem dopamina. Eu não estou vendo dopamina, não estou vendo neurônio, mas eu sei que aqui tem muito neurônio dopaminérgico. Então, talvez esse sinal daqui tenha a ver com, uau, recompensa, show. Córtex pré-frontal bombando, caramba, vários pré-frontais, córtex parietal, occipital todo aqui ativo. O que mais? Vamos ver. A amígdala bilateral, aqui a amígdala bilateral, a ínsula. Pô, tá tudo ativo, massa. Tô descobrindo várias coisas no meu cérebro. Qual é o problema disso aqui? Pô, tá muito frouxo, né? Poxa, um cérebro inteiro, eu tô usando... Vamos colocar um P menor. Vamos botar um P de 0,001. Agora deu uma limpadinha. Então, com o P menor, agora eu só estou vendo os voxels ali do cérebro que sobrevivem a um limiar estatístico mais apertado, né? mais rígido. Pô, agora está um pouquinho mais limpo esse cérebro. Continuo vendo o meu estriado ventral aqui, que se estende aqui para o cingulado anterior, aqui. Pá, ainda tem uma mega ativação do occipital, que é muito relacionada à visão. Tá, legal. A minha amígdala está aqui ainda, mais ou menos, está quase hipocampo aqui. Tem a amígdala aqui bilateral. A ínsula já meio que desapareceu, tem só um pouquinho aqui, né? A ínsula, essa cobrinha aqui escura. Ó, tem ainda alguma amígdala, tá bem. Mas vamos corrigir agora para múltiplas comparações? Vamos fazer aqui... Esse aqui seria um mapa com um limiar estatístico bem rígido, tá? Agora você segue vendo o estriado ventral e o córtex orbitofrontal medial, que são as regiões implicadas há anos com o processamento de recompensa monetária, tá? Então, se você ganha dinheiro, se você faz outras coisas que são boas também e tal, para dar motivação, tem muito a ver com essa região aqui. Mas cadê as outras? Cadê a amígdala? Foi embora, a ínsula foi embora, a amígdala foi totalmente embora, né? São essas bolotinhas aqui. Foi embora. Ainda tem um pouquinho aqui da ínsula. E o occipital. Por que eu estou mostrando isso? E por que eu vou bater muito nessa tecla e a segunda semana vai ser só sobre isso? Isso aqui é um mapa estatístico, tá? É tudo isso que vocês falaram e várias coisas vão influenciar, mas é um mapa estatístico, tá? Então, eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas em 2009, grande parte da discussão de se a ressonância é boa ou ruim vem de uma estatística questionável. Então, assim, isso aqui é um trabalho de 2009, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso aqui. Foi um estudo que ganhou o prêmio do Ig Nobel, tá? O Ig Nobel é um prêmio que é dado lá, eu acho que é em Harvard, a premiação, que é só para pesquisas surreais, assim, pesquisas nada a ver, que são muito loucas e que trazem luz a certos problemas da ciência. Em 2009, o vencedor foi esse cara aqui. Isso aqui foi uma reportagem do Neuroskeptic sobre o paper, recomendo que vocês leiam. Ele fez o seguinte, esse cara pegou um salmão morto, colocou dentro da ressonância magnética funcional e mostrou fotos emocionais para esse salmão morto. E esse salmão tinha que pensar nas coisas emocionais que estavam acontecendo com ele. Tá? E daí ele encontrou atividade, que ele fala que não dá para saber exatamente onde é, porque o cérebro do salmão é muito pequeno, mas ele achou aqui em regiões emocionais, que o cérebro do salmão estava ativo quando ele pensava em coisas emocionais elicitadas pelas imagens. Tá? Isso aqui foi um bafafá na época. Caramba, a ressonância funcional consegue achar atividade até no cérebro de um salmão morto, né? Que loucura!
Mas aí começou, a ressonância não serve de nada, não sei o que, parará, aquelas matérias da mídia caindo em cima, né? Só que o que esse trabalho quis dizer? Foi um post que depois foi publicado, né, e ganhou esse prêmio. Ele queria trazer luz assim, para a importância das múltiplas comparações, que nem a gente fez agora. Se ele corrigisse para múltiplas comparações, não tinha atividade nenhuma, comparando o positivo com o neutro, né? Óbvio, salmão morto. E assim, o artigo é muito engraçado que ele fala: o sujeito ficou parado o experimento inteiro, não se mexeu, assim, um paper zoeira mesmo, assim, mas é muito bom, porque isso aqui, com P001, você vê ativação, tá? Mas por que isso? Por que você vê ativação no cérebro do salmão morto? Tá? É o famoso problema das comparações múltiplas. O que acontece? Quando a gente divide o nosso cérebro, a gente tem muitos pontinhos no cérebro, tá? A gente vai falar sobre eles agora na aquisição. Se eu uso o limiar, que geralmente se usa nos trabalhos de 0,05, eu vou ter muitos falsos positivos. Eu vou ter muita coisa no meu cérebro, que nem aquele primeiro cérebro que eu mostrei, que estava todo ativado, não estava todo ativado. Ele meio que era comparação entre recompensa e não recompensa, e se eu ponho o limiar estatístico muito frouxo, eu vou ver muita coisa que não está lá de verdade, tá? É um falso positivo, é uma estatística ruim. Então, em neuroimagem funcional, você precisa corrigir para múltiplas comparações, que é aquele FWE. Você viu que quando eu botei o FWE, o cérebro enxugou? Aquilo ali é o efeito verdadeiro que a gente quer ver. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente vai bater muito na tecla. Não só, na verdade, tem várias teclas para você bater assim na ressonância funcional. Tem o jeito que você adquire o dado, tem o jeito que você processa o dado, e tem o jeito que você escolhe mostrar o seu dado, que aí sim é questão estatística. E esse é um problema que tem em várias outras áreas da ciência, não é só da ressonância, tá? Você meio que vai escolhendo o seu limiar estatístico, ele vai escolhendo o que você quer mostrar. E é muito grave porque aqui a gente tem muitas formas de mostrar o dado. Eu posso escolher muitas maneiras de mostrar esse dado. Tá? Então, foi o que eu mostrei para vocês agora. E mais uma coisa que eu vou mostrar agora também, peraí, deixa eu sair aqui desse... Opa. No SPM de novo. Isso aqui foi um mapa que eu mostrei, ó, isso aqui, então voltando, isso aqui foi o mapa FWE, tá? Que eu vi a minha região aqui. Então aqui eu tenho muita confiança, quando eu corrijo para múltiplas comparações, que o que está aqui é verdadeiro. Pô, isso aqui realmente não é um falso positivo, isso aqui é um verdadeiro positivo. Isso aqui Então tem a ver com o estriado ventral e com o pré-frontal. Legal. Quando eu estava naquele nível de significância de 0,001, que era o ponto do salmão, tá? Eu tinha outras regiões. Então, por aqui, eu estaria inferindo que, puxa, a minha amígdala tem a ver com processamento de recompensa. Tá? A ínsula tem a ver com processamento de recompensa, porque eu achei a amígdala aqui e a ínsula aqui. Outro limiar estatístico, outras conclusões que você tira do mesmo dado. Tá? Isso daqui foi com 56 sujeitos. Eu vou mostrar esse mesmo dado se eu fizesse só... eu só tenho dinheiro para 20 sujeitos. O que não é pouco dinheiro, tá? Se eu não tiver dinheiro para 20 sujeitos, parabéns para mim, eu vou fazer um estudo com 20 sujeitos. Agora eu vou mostrar com 20 sujeitos esse mesmo dado. Nenhum. Vamos começar com 001, nem vou mais botar o 0,05. Pô, com 001 ainda tem alguma coisa aqui. Então, depois eu vou voltar nessa tabela aqui, tá? Que vocês estão vendo, é a tabela que eu falei do artigo. Pô, maneiro, mesmo resultado aqui, ó. Amígdala, ínsula, pô, legal. Cadê o meu estriado? Cadê o meu estriado ventral? Aqui, o estriado ventral. Já tá mais fraquinho, o estriado ventral tá mais fraquinho aqui. Cadê? Ó, tem o órbito frontal, medial. Agora, o estriado já é uma região menorzinha, mais difícil de achar efeito. Com muito coração, você vê um estriado ventral aqui ativado. Vou corrigir para múltiplas comparações, porque ninguém vai aceitar esse mapa aqui sem correção. Acabou meu estudo, matei meu estudo, não tem mais nada no meu cérebro, socorro, gastei muito tempo, muito dinheiro, muita energia de muita gente para coletar 20 pessoas e agora eu não tenho resultado nenhum, só sobrou um pedacinho da ínsula aqui, que tem, deixa eu ver aqui quantos voxes tem aqui, 2 voxes, mas não vou publicar isso de jeito nenhum, não publico em lugar nenhum. Então, assim, qual é a ideia, tá? Por que eu estou mostrando isso? Você tem que corrigir para múltiplas comparações, sim, tá? E você tem que ter boas hipóteses a priori, porque aí a sua correção para múltiplas comparações fica mais simpática. Você consegue fazer análise de ROI, que eu comentei, a gente vai voltar nisso. Você consegue fazer correção para volume, enfim, que é um pouco mais questionável, mas que ainda é usado. Você não precisa corrigir para o cérebro inteiro, porque imagina, se você corrigir para o cérebro inteiro, muitas coisas somem, né? Como eu mostrei agora. E nem sempre você tem uma amostra de sujeitos tão grande, nem sempre você vai ter 56 sujeitos. Às vezes, se você vai coletar o seu dado, você vai ter 20 sujeitos, né? 25.
30. Então, qual é a ideia, tá? Quando a gente fala dos mapas de ressonância funcional, e é o que a gente vai falar muito semana que vem, é um balanço entre evitar os falsos positivos, tá? Evitar um cérebro de salmão, que é um falso positivo. É você dizer que você achou um efeito quando não existe um efeito, né? Você está grávido, pô, você é um cara, você nunca vai estar grávido. Então, é isso aqui, é esse cérebro todo ativado. É o salmão morto ativado lá na máquina. Isso é um falso positivo. A gente não quer os falsos positivos. Mas também a gente tem que tomar cuidado para não limpar tanto dado a ponto de ter falsos negativos, né? Você ter uma pessoa grávida que não tá, né? Não, o exame deu que você não tá grávida. Né? Então, assim, aqui não apareceu que não tem nenhuma região implicada com processamento de recompensa. Quando a gente sabe que tem pela literatura, pelo todo estudo, inclusive pelo nosso próprio mapa, né? Com mais sujeitos. Então, a gente tem que ter um balanço entre você não pegar tanto falso positivo e não chegar a ponto de você ter só falso negativo, né? Ter muito falso negativo, porque você limpou muito seu dado. E é difícil, tá? Esse balanço não é óbvio, e é por isso que o campo vem se debatendo desde esse paper, desde antes, na verdade, do paper do salmão morto, é uma preocupação grande do campo de como você faz correções que sejam boas e que não sejam tão severas quanto essa FWE. Tem a FDR, enfim, a gente vai falar mais sobre isso também, acho que amanhã na sexta, enfim, isso vai voltar várias vezes. Mas a primeira mensagem, assim, para encerrar, a primeira mensagem, vou tentar botar mensagens, assim, para a gente ficar na mesma página, assim, tá? O mapa de ressonância é um mapa estatístico. Então, se você faz uma estatística ruim, o seu estudo vai ser ruim. E tem muito estudo podre por aí, tá? Inclusive alguns que eu mesmo participei, assim, vou botar meu dedo ali, quando eu era garota, não entendia muito bem essas questões, e até hoje é difícil entender, assim, porque é complexo. Mas a ideia é que se você tem uma estatística ruim, o seu estudo vai ser ruim, tá? E tem estudos com políticos, tem aquele estudo que viu quem era democrata, republicano, estatística podre, assim, sabe? E se a sua estatística é podre, seu estudo vai ser podre, e é isso aí, tá? E daí fica a pergunta, então, agora para vocês voltarem aqui para a participação. Se eu faço uma estatística perfeita, tá? Eu tenho um montão de gente, eu fiz FWE, eu achei umas coisas legais, eu fiz um bom estudo? Meu dado é confiável, eu consigo falar, poxa, show, meu dado tá ótimo, vou publicar. Depende do teu delineamento, tua pergunta de pesquisa. Delineamento, pergunta de pesquisa. Fiz uma ótima pergunta de pesquisa. Meu delineamento foi ótimo. Tarefa. Qualidade da tarefa. Minha tarefa era ótima, perfeita. A melhor tarefa do mundo. Ainda. E aí? Quando vocês falarem sim, a gente para. Mas perfeita a minha tarefa. E agora? Delineamento perfeito, sujeitos lindos, todo mundo perfeito, ativadores profissionais, qualidade da tarefa ótima, melhor tarefa que vocês já viram. Tá bom para vocês? Ou ainda pode ter algum problema no meu estudo? Não estou vendo os comentários aqui. Deixa eu ver. Yara, se você vê algum comentário das respostas. Alguém falou controle de vieses, não é só a estatística. Controle de vieses não só estatístico, pode ser. Variabilidade. Variabilidade. Uhum. Qualidade da tarefa. Alguém falou qualidade do dado? E se eu tiver um sujeito que, não tem o estriado ventral, porque usava aparelho, sei lá, não tem o cérebro dele. Tá faltando o estriado do cérebro dele. Ou se eu tenho um sujeito que achava que estava uma montanha-russa lá dentro. Ele começou a se mexer, assim, tem uns vídeos de pessoas dentro da máquina que não sei o que davam, não sei se era coceira, se era vontade de sei lá, engolir saliva, a galera ficava assim dentro da máquina. Então, assim, tem uma questão de qualidade. Isso aqui é um overview, assim, para usar termos em inglês. É uma visão geral de tudo que envolve, tudo que faz parte de um estudo de ressonância, tá? Então, eu comentei com vocês a inferência. Eu estava nessa última parte aqui, que era dos mapas, tá? Antes disso, eu vou construir o meu desenho, vou construir a minha design matrix, tá? Meu desenho. Isso aqui eu estou falando mais de tarefa, mas para conectividade a gente vai falar bastante também de alguns pontos desses, tá? Eu vou fazer uma coisa... Então, assim, minha aquisição foi perfeita, meus sujeitos foram perfeitos, tem a etapa do pré-processamento, tá? Então, todas as etapas aqui, você vai adquirir o seu dado, e aí você tem que pensar na sua tarefa, tem que pensar no seu sinal, tem que ver se tem alguém de aparelho, até aqueles de contenção, assim, às vezes, sabe? Não tem problema para fazer um anatômico, mas para o funcional pode comer todo o seu órbice frontal, por exemplo. Vou mostrar umas imagens disso.
Mas aí, adquirir, tá todo mundo lindo, vou fazer o pré-processamento, tá? Eu vou fazer o quê? Por que o pré-processamento é importante? As pessoas têm cérebros de tamanhos diferentes, né? Então, se eu quero fazer uma análise de grupo, eu tenho que meio que corrigir para que todo mundo pareça ter o mesmo cérebro. As pessoas se mexem, mesmo milímetros elas se mexem, você tem que fazer uma correção para movimento, você tem que fazer um filtro temporal, você tem que fazer várias etapas que a gente vai conversar mais amanhã, mas você tem que tratar o seu dado. Então, se qualquer etapa dessa, tá? Se na aquisição você vacilou em alguma coisa, ou na construção da sua tarefa, ou porque alguém tinha aparelho, ou porque, sei lá, a máquina estava com problema e adquiriu um ruído, estava um problema na aquisição, sei lá, do seu espaço cável zoado, alguma coisa aconteceu, aqui seu estudo acabou. No pré-processamento, fiz tudo certo na primeira parte, mas aí no pré-processamento, sei lá, alguma coisa deu errado, seu estudo acabou. Ah, fiz tudo certo, cheguei na análise, pô, montei minha design matrix de uma maneira errada, assim, as condições, alguém falou que uma condição influenciava a próxima, influencia, tá? Então, talvez eu tenha montado de um jeito, coloquei aqui de um jeito, acabou seu estudo. Fiz tudo certo, cheguei na inferência, não achei resultado nenhum, estou usando um P aqui zoado, sem correção, seu estudo acabou. Então, assim, eu estou sendo bem pessimista, assim, e eu gosto de começar com bem pessimista, porque a gente vai subindo, assim, né? Joga a expectativa lá embaixo, vai só melhorando. Mas, assim, tem muita coisa que pode dar errado no estudo de ressonância, tá? E para você fazer um bom estudo, você tem que ter muito cuidado com cada etapa dessas. E é por isso que dá tanto trabalho fazer um estudo, e principalmente fazer um bom estudo, tá? Eu e a Yara, a gente está aqui num dado que é mais de 1 ano, e daí volta e meia a gente acha uma coisinha, pô, vamos voltar e olhar tudo de novo. E nem todo mundo tem esse tipo de trabalho, porque nem todo mundo tem esse tipo de tempo, tá? Esse tipo de oportunidade de conversar com a equipe técnica o tempo todo. Pô, olha só, a gente achou isso aqui nesse sujeito, o que foi isso, não sei o que, parará. Mas tem que fazer. Para fazer um bom estudo, você tem que ter essa trabalheira toda, sabe? Em todas as etapas, você tem que estar ligado nessas etapas. Não adianta pegar, às vezes, um dado, né? Ah, peguei o dado aqui, vou analisar. Tá, mas o que aconteceu antes desse dado? Tá? É importante ter um controle de qualidade ou confiar em quem te entregou esse dado que fez esse controle de qualidade. Então, essa é uma segunda mensagem. A primeira mensagem é o mapa estatístico, tá? Olhe sempre a estatística do estudo que você está lendo. Está corrigido para múltiplas comparações? Sabe? É uma hipótese, é baseada em hipótese, não é exploratório, porque a estatística é diferente se você tem uma hipótese ou não. E a segunda mensagem é: o mapa da ressonância não é só o mapa estatístico, né? Esse é o principal, eu diria assim, eu acho, mas tem toda a parte de modelagem, pré-processamento e aquisição, e qualquer etapa dessa faria um estudo ser ruim. Tá? Um estudo que parece bom, mas você olha ali não é tão bom. E isso é difícil, isso é mais difícil de julgar dos artigos, tá? A estatística você consegue julgar mais objetivamente dos trabalhos. O que eles fizeram antes de publicar naqueles mapas, você não consegue nem ver. Só se você pegar o dado bruto e for processar você mesmo, e aí começa a aparecer um monte de coisas assim, que o pessoal vem reportando, que talvez até o nosso próprio dado, outra pessoa pega e vai achar outra coisa, e o Thiago vai falar sobre isso também na segunda-feira. Então, assim, essa é a visão geral da ressonância, tá? Tirei aqui, tá bom. Então, vamos falar agora sobre a aquisição, tá? Hoje a gente vai falar principalmente sobre a aquisição e a gente vai voltar na inferência porque tem a ver com a aquisição. Paty. Oi. A Cibele perguntou qual a diferença do pré-processamento para o processamento em si. O que seria a parte do processamento? Tá. Essa foi uma coisa que vocês comentaram, eu ia comentar na introdução, mas eu não queria fazer a introdução muito longa. Algumas pessoas falaram que tem interesse no pré-processamento, outras no pós-processamento. O que seria o pré e o que seria o pós-processamento do dado, tá? O pré-processamento, a gente chama de... O processamento é tudo isso aqui, tá? É eu pegar o dado que sai da máquina, eu vou mostrar para vocês como é que se parece, eu pegar essa imagem das pessoas, esse dado, essa matriz, e tratar, analisar e tornar um mapa. Isso é o processamento do dado, tá? O que a gente chama de pré-processamento é essa etapa entre a aquisição e a análise. Então, assim, eu peguei esses dados, tô com o cérebro de todo mundo aqui, estou com o cérebro de 56 sujeitos na minha mão, e agora eu vou analisar. Show! Só que antes de eu analisar, eu tenho que tratar esses cérebros para que eles sejam analisáveis, de acordo com as suposições que eu tenho que fazer do meu dado. Então, por exemplo, tá? Voltando nessas etapas, eu tenho que realinhar. O que é isso? As pessoas se mexem um pouquinho. Então, só vou falar agora da etapa do pré-processamento, tá? Esqueçam o resto, assim, pré-processamento. Realinhamento. As pessoas, nem todo mundo se mexe que nem a montanha-russa, mas as pessoas se mexem um pouquinho, assim. E daí você tem que corrigir isso. Por quê? Se você está olhando cada voxel, se eu me mexo, esse voxel não está mais aqui. Na imagem seguinte, ele vai estar em outro lugar. Então, eu tenho que corrigir para que cada voxel esteja no mesmo lugar, no mesmo sujeito ao longo do tempo.
Tá? Então, essa é a primeira coisa muito importante de fazer. Você vai corrigir isso e mais, você vai pegar os parâmetros de movimento das pessoas ali em cada eixo, no X, Y, Z, vai pegar, né, quem se mexeu assim, se foi assim, ou se foi assim, e vai colocar isso no seu modelo, para limpar, para corrigir, né, o seu modelo. Depois, o que você vai fazer? A gente vai comentar agora durante a aquisição uma coisa de slice, né? Você adquire o cérebro em volumes, tipo assim, varri meu cérebro, a cada 2 segundos eu pego uma imagem do cérebro inteiro. Só que eu faço isso em fatia em fatia, tá? Eu pego assim, uma fatia aqui, outra fatia aqui, outra fatia aqui, outra fatia aqui, né? Eu faço uma varredura do cérebro, mas eu faço de fatia em fatia. E aí, eu não estou interessado nas fatias, eu estou interessado no cérebro inteiro. Então, eu tenho que fingir que eu adquiri todas as fatias de uma vez só. Então, é esse Slice Timing Corrections, uma correção para slice. Eu adquiri várias fatias, mas eu quero que elas pareçam um único cérebrozão, tá? Então, você faz essa correção. O registro, eu vou pegar o meu cérebro anatômico, fazer um registro com o meu cérebro funcional, para que os sujeitos tenham uma resolução melhor, assim, do que é o cérebro. Normalização, muito importante. Eu tenho um cérebro desse tamanho aqui, sei lá. A Yara tem um cérebro, sei lá, desse tamanho aqui, é mais para cá. A Lana vai ter um cérebro de outro tamanho. Tá? As pessoas têm cérebros de tamanhos diferentes, isso é super normal. Inclusive, tem pessoas que têm um cérebrão, sei lá, um cabeção, e daí você nem consegue encaixar, você tem que ficar ajustando, assim, o que eu vou pegar dessa pessoa? Vou pegar mais daqui, vou pegar mais dali, enquanto tem gente que cabe inteira, assim, no seu campo de aquisição. Então, coletei os dados de todo mundo, mas eu quero analisar o grupo. Eu não estou interessada na Yara, na Patrícia, na Alana, no Mailton, aqui que eu estou vendo os nomes. Eu estou interessada no grupo, eu estou interessada no que eles me respondem como grupo, tá? Porque eu estou interessada em inferência para a população desse cérebro. Daí eu tenho que normalizar esse cérebro. Eu tenho que fazer com que todo mundo tenha um cérebro do mesmo tamanho. Aí você faz uma combinação para que todo mundo seja um cérebro padrão, um cérebro template. E por último, você tem que fazer uma filtragem gaussiana nesse dado, tá? No pré-proc, porque você tem que fazer umas inferências estatísticas que dependem disso, depende do seu sinal ser normalmente distribuído. A gente vai falar mais sobre isso. Qual a ideia aqui? Cada etapa dessa é uma transformação matemática muito louca, tá? Você meio que pega um corpo ali, tem corpo rígido, trilinear, você meio que está pegando uma coisa e girando e transformando essa imagem. E isso pode dar um problema, mas você tem que fazer isso, tá? Então, isso é o pré-processamento. Fez isso, tudo pode ser considerado processamento junto, assim, sabe? Acho que esses nomes são mais... O processamento do dado é você pegar o dado e transformar em resultado, e o pré-processamento seria realmente você tratar esse dado para poder analisar esse dado. Não sei se ficou claro, assim. Mas pensem nas caixas, assim, caixas. São etapas que você faz, né? Adquiriu, deu uma olhadinha, pré-processou, show, tá tudo ótimo agora, tá todo mundo no mesmo espaço, tá todo mundo corrigido para movimento, normalmente, né, distribuído normalmente, daí agora eu vou analisar esse dado e vou fazer os meus mapas. Deu para entender? Quer mais alguma colocação? Falou que sim. Tá, acho que você não tá vendo, né? Não tô vendo, pois é, tô dependendo da Yara aí para meus olhos. Então vamos falar da aquisição, tá? Esqueçam o resto por enquanto, assim, que é grande, né? Mas vamos esquecer o resto por enquanto. Uma coisa importante que eu acho que nesse ponto agora, depois de a gente ter falado um monte, o sinal da ressonância não fornece um sinal absoluto da atividade cerebral, tá? E isso é fundamental para vocês entenderem por que a gente teve que fazer tanta frase naquele estudo, porque a gente tem que comparar com outras coisas. Qual é a ideia? Quando você mede qualquer sinal no cérebro, o sinal BOLD, ele é um sinal geral, assim, você não consegue só, tipo, por exemplo, vamos por exemplo prático. Eu quero saber regiões cerebrais envolvidas com o movimento da mão, tá? Minha mão tá mexendo aqui, show, então eu vou botar uma pessoa na máquina, é uma tarefa simples, tá? Ela só tem que ficar parada, ela tem que mexer só a mão, e aí eu vou colocar ela na máquina e vou pedir para ela mexer a mão dela. Pronto, daí eu vou ver a atividade cerebral da mão dela. Qual o problema disso? Quando ela tá mexendo a mão, ela também está ouvindo o barulheiro da máquina ali, pá. Ela também está, sei lá, de olho aberto, de olho fechado, não sei. Ela também está pensando em um monte de coisa. Então, tem vários outros processos cognitivos acontecendo ali. E você não está filtrando só a mão, tá? E tem outras coisas também, tá? Essa é uma explicação simplificada do que está acontecendo. Então, qual é a ideia? Você vai comparar... O PET faz isso, tá? Aquele PET que você injeta um radiotraçador na pessoa e pede para ela fazer alguma coisa e você vê onde está se ligando as coisas. Na ressonância não tem essa moleza, tá? Então você tem sempre que ter uma condição controle. Então, nesse caso, por exemplo, da mão,
eu vou pedir para a pessoa mexer a mão, mas também vou pedir para ela ficar parada. Isso aqui é o que a gente chama de desenho em bloco, tá? Mexe, aí fica lá 20 segundos mexendo, para, 20 segundos parada, mexe, para, e por aí vai. E daí, quando eu comparar as condições de mexe e para, eu vou ter as regiões cerebrais envolvidas em mexer a mão. Deveria encontrar o córtex motor, por exemplo. Tá? Isso é o que a gente chama, esse tipo de desenho, tá? Que é o desenho que a gente usou nesse estudo também, que a gente está discutindo hoje, é o chamado de subtração cognitiva. Eu vou pedir para a pessoa fazer uma tarefa que tenha o que eu quero estudar e uma tarefa que não tenha o que eu quero estudar. Ou melhor, que tenha tudo que tem nessa tarefa, menos o que eu quero estudar. Tá? Então, vai ter o barulho da máquina, vai ter alguém gritando mexe para, mas não vai ter o movimento da mão. Tá? Então, essa é a ideia. Eu quero saber o que tem a ver num tal processo. Pode ser emoção, pode ser, sei lá, recompensa, pode ser mexer a mão. Daí eu vou construir uma tarefa que tenha o que eu quero ver e uma tarefa controle, que tenha tudo menos o que eu quero ver, para eu achar o que eu quero ver, né? Então, por exemplo, nessas frases que eu comentei lá do artigo, era isso, você tinha as condições experimentais, né? Afiliativas positivas, não afiliativas positivas. Então, assim, aqui tinha afiliação e valência emocional positiva, aqui não tinha afiliação, mas tinha valência emocional positiva, aqui tinha afiliação, mas tinha valência emocional negativa, e por aí vai. Você constrói, você consegue controlar muito bem isso. Tá? E por que isso é importante? A gente falou, eu comentei já isso, né? Porque alguém perguntou. Os primeiros estudos que fizeram esses dados com, por exemplo, esse sentimento de apego e de afiliação, eles usavam fotos, né? Muitos deles usavam fotos de crianças, sei lá, seus bebês versus o bebê de alguém, enfim, bebês de modo geral, que traz esse sentimento e tal, tem um bebê aqui. E qual era o problema desses estudos? Quando você comparava uma foto afiliativa positiva, né? Enfim, bebês, pessoas se abraçando, coisas fofinhas, filhotes, tem vários estudos agora tem começando a sair estudos com filhotes de cachorro, né, ou de outras espécies. E você compara com o estímulo neutro, você está vendo várias outras coisas ali que não é só a afiliação. Você está vendo ali, tipo, um sentimento de, sei lá, que agradável, um sorrisinho que você vê e tal. Isso daí não tem necessariamente a ver com a afiliação, isso daí é uma valência emocional. Então, por exemplo, nesse estudo que a gente fez, o que a gente fez? Vários trabalhos que tinham visto, esse próprio do Bartels aqui, da Correlatos do amor romântico e amor materno, eles usavam fotos, né, versus fotos que seriam neutras, emocionalmente neutras. E o que acontecia era que eles viam, tipo, o estriado, que eu mostrei agora, e outras regiões, o órbito frontal, como relacionadas ao amor romântico e ao amor materno. Quando, na verdade, assim, não sei se na verdade, mas o que a gente viu é que elas teriam muito mais relação com a valência emocional positiva do que com o sentimento em si, tá? A ideia é que quando você tem uma coisa fofinha, sei lá, o bebê é seu, tá? Ai, que amor, mas é fofo, é agradável ver imagens de bebês, tá? Geralmente. Então, assim, a ideia é que quando você faz um estímulo que tem um montão de coisa, você não consegue limpar tão bem isso. Então, por isso, nesse trabalho que a gente fez uma condição chamada de high baseline. A gente fez uma condição controle que tinha emoções também, tá? Só que não tinha a emoção que a gente queria ver. Enquanto, quando a gente olhava, por exemplo, independente de ser afiliativo ou não afiliativo, a gente via tudo que era positivo e tudo que era negativo versus neutro, aí sim a gente via, em vermelho estão aqui as regiões cerebrais envolvidas com sentimentos, com emoções positivas, de modo geral, e as emoções negativas estão em azul, tá? O córtex mais lateral, a pré-frontal mais lateral, mais dorsal, enfim, então tem essa distribuição aqui, seria da valência emocional, essa distribuição da emoção afiliativa em si, e a junção delas duas traz a emoção como um todo, né? O cérebro não está isolado, não é só uma região fazendo uma coisa e tal, mas a ideia é que dependendo de como você constrói seu desenho, você vai encontrar uma coisa diferente. Tá? Se eu tivesse só visto versus neutro, talvez eu tivesse visto esse monte de região aqui emocional fazendo parte da minha emoção afiliativa. Como se tivesse limpado elas para fora. Então, assim, um exemplo mais simples também, tá? O reconhecimento de faces. Eu estou interessada em, voltando para o exemplo simples, né? A gente vai para o complexo do simples. Reconhecimento de face. Eu quero ver regiões cerebrais envolvidas com reconhecimento de faces. Daí eu vou colocar uma face que eu tenho certeza que todo mundo vai conhecer. Versus o quê? Versus uma coisa que vai estimular o córtex visual, que é esse checkerbox, assim, que é muito usado em estudos visuais. Comparando esses estímulos aqui, daí eu vou ter, sei lá, 50 fotos de pessoas conhecidas e esse padrão pode ser o mesmo, só muda a cor, sei lá, muda a distribuição.
Se eu fizer esse contraste, eu vou chegar nas regiões de reconhecimento de face? Para vocês. Eu chego? Eu acho que chega, mas também tem a questão aí de essa face que é reconhecida ativa uma rede semântica de nomeação, né? Então, você, na sua tarefa, aí, no seu estímulo aí, controle, baseline, você não está subtraindo isso. Não estou subtraindo coisas que são evocadas pela imagem, verdade. Qual seria um controle melhor para isso, então? Uma foto de uma pessoa só que com a face borrada? Uma foto da pessoa com a face borrada, pode ser. Daí eu ia pegar faces, né? Eu ia chegar lá na Fusiform. Mas eu quero o reconhecimento. Dá para chegar Seria foto de pessoas desconhecidas? Fotos de pessoas desconhecidas, exatamente. Então, assim, se eu uso isso daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter regiões cerebrais que interpretam faces de modo geral, tá? Não só reconhecimento de faces. Se eu uso uma face de alguém borrado, é um ótimo controle também. Inclusive, pode ser a mesma foto. Poderia ser essa foto borrada, né? Então, você está controlando para cor, está controlando para, sei lá, aspectos gerais, visuais da imagem, mas não está controlando para face. Daí, se eu uso uma face, sei lá, de uma pessoa desconhecida e comparo com conhecida, no caso eu conheço a pessoa, você compara as imagens, tá, isso aqui seria um controle emocional melhor, um controle, visual melhor. Mas qual o problema dessa foto que eu usei? Qual o problema dessa foto que eu usei? Quem respondeu que seria uma foto de pessoa desconhecida? Coloquei agora uma foto de pessoa desconhecida. Qual o problema dessa foto? É uma pessoa famosa ou muito conhecida? E a pessoa, não sei, talvez teria algum reconhecimento já? Ou porque ela não tá olhando pra gente necessariamente? A foto não tá um pouco distorcida? Isso. Então, não fala mal da minha fotografia aqui, não. Então, mas assim, exatamente. Poderia ser uma pessoa desconhecida mesmo, tá? No caso, eu conheço, mas para vocês é uma pessoa desconhecida. Mas a foto tá bem, não tá tão bem fotografada quanto essa profissional aqui, bonito, foi mal, tô tentando, iPhone, antigo. E daí, assim, essa foto aqui a pessoa tá olhando para a tela. Ela tá olhando para você. Na outra, ela não tá olhando para você. Então, isso por si só já poderia gerar uma outra relação, né? E tem também o espaço aqui, parece ser meio outdoor, aqui indoor. Isso também tem regiões cerebrais que são diferencialmente invocadas por outdoor ou indoor. Se está dentro de casa, está fora de casa, tá? Então, assim, eu poderia usar, por exemplo, uma foto que ela não está olhando para mim, assim. Mas ainda assim fica complicado, né? O que alguém ia falar? Eu ia falar sobre a valência emocional das fotos também, porque o rosto evoca a valência emocional. Você pode ter uma valência neutra, pode ter uma valência negativa ou positiva. Exatamente. E essa é uma coisa que você nunca vai conseguir tirar. Se você sempre coloca um rosto conhecido versus um desconhecido, você vai ter uma valência emocional, porque a gente responde positivamente a coisas conhecidas, tá? Isso vale para música. Tem os estudos com música, que é tipo, só de ouvir uma música conhecida, pode ser uma música super chata que você nem gosta, tá? Mas se ela é conhecida, você evoca lá uma rede de regiões só porque ela é conhecida, tem a familiaridade, já é suficiente para evocar uma série de coisas. Então, na verdade, é que você não consegue controlar... E se te usasse... Eu pensei naqueles aplicativos que modificam a face, né? Então, se usasse a mesma foto, só que aí você modifica a face. Aí você tem um controle bem bom, porque vai estar na mesma posição, com a mesma expressão, só que uma face modificada. Perfeito. Edgar está pronto para fazer o seu estudo agora. Isso é que as pessoas, na verdade, podem fazer hoje em dia. Não sei se o pessoal está usando, mas antigamente você tinha que fotografar, sei lá, até 5 anos atrás, né? Antigamente, antes desses aplicativos, você fotografava, tá? Você fotografava pessoas. Isso aqui é um estudo de atriz e tal, de evocação emocional, mas eu só peguei como um exemplo de... Você tem que fotografar a mesma pessoa, geralmente, tá? Se você está interessado, por exemplo, em estímulo emocional. No caso da face conhecida e desconhecida, você poderia fazer isso. As pessoas acabam usando, tá? Algo como isso aqui, separei, tá? E aí tem banco de imagens, você tem os bancos de imagens que são específicas, pessoas olhando para frente, mas aí você não consegue do famoso. Enfim, a ideia é que os estudos de reconhecimento de face têm alguns problemas, mas eles têm encontrado a fusiform face area ali, que é uma região no temporal inferior, eu acho assim, que tem relação com o reconhecimento de face. Especificamente, só responde a pessoas conhecidas. Vi alguém conhecido, essa região se ativa.
tá? Mas a ideia é que se você quer fazer imagens com rostos, é importante que você controle ao máximo esse rosto. E que função fazer isso, né? Tem que fotografar e tal. Tanto que alguém na SBNet tinha apresentado que tinha montado um banco de imagens, eram umas imagens de pessoas agindo no parquinho, sei lá. Então, eles iam e fotografavam, eles montavam o próprio banco. Dá muito trabalho fazer isso, né? Tanto quanto construir 200 frases. Então, a ideia é que você... Só para me interferir rapidinho. Tem um site, eu não lembro o nome agora, mas ele está super famoso. A nova versão dele tá muito boa, que ele produz fotos de pessoas que não existem. Eles criaram um banco infinito de imagens de pessoas, e aí um software que aprende, santa inteligência artificial, ele literalmente, a cada clique, cada refresh que você dá na página, ele produz uma imagem de uma pessoa que nunca existiu. Então, você já elimina o problema aí de ser pessoas conhecidas ou não também. Que massa isso. Depois tenta achar o link para botar pra gente. Pois é, essa é a dor de fazer um estudo, né? Você está lá já na função, tendo que analisar o seu dado, adquirir, se preocupar com um monte de coisa, tem que construir sua tarefa. Então, por isso que muita gente tem feito resting state, tá? Eu acho, assim. Dá muito trabalho fazer estudos com tarefa. Então, você meio que acaba, o resting state, você enfia a pessoa na máquina aqui. Eu vou falar sobre o resting state mais, assim, para quem está chegando agora na área, não está muito ciente, assim, do que é o resting state. Mas, basicamente, você deixa a pessoa largada dentro da máquina, pensando em nada por algum tempo, assim, tá? E daí... Professora? Oi. Eu tenho uma dúvida que é a mesma que o Felipe trouxe ali no chat sobre as cores, se as cores da foto também podem interferir, tipo uma iluminação diferente, algo assim. Podem interferir. Então, assim, podem interferir se você tem uma categoria, sei lá, se a categoria, por exemplo, né, usando esse mesmo exemplo, se a categoria de pessoas conhecidas, de modo geral, é mais colorida do que a categoria de pessoas desconhecidas. Porque o que a gente quer é comparar categorias de imagens e depois pessoas. Então, assim, não precisa ter foto a foto totalmente pareada. Às vezes o que as pessoas fazem é botar tudo em preto e branco, né? Que foi o que esse estudo fez, que aí você não tem que se preocupar com brilho, com luminosidade. Então, assim, você tem duas formas de lidar com isso, você está lidando com o banco de imagens. Uma delas é usar o banco de imagens que tem uma mesma tonalidade, tipo o IAPS horroroso, mas eu tinha lido que alguém ia atualizar o IAPS, eu não sei se isso aconteceu, assim. Que iam fazer um novo catálogo. Então, você pode usar de um mesmo catálogo, porque aí isso vai estar balanceado, ou você pode meio que extrair esses componentes. Tem umas coisas, o Jack Gallant tem usado esses filtros, faz um filtro de Garbor, sei lá, você meio que, sei lá, você extrai esses dados de luminosidade e cor, você consegue extrair essa informação usando uns algoritmos, e aí você compara os seus bancos de imagens. Não, olha só, a pessoa desconhecida e conhecida está mais ou menos com o mesmo brilho, mesma cor, então vai, sabe? Mesmo que as fotos em si, umas sejam mais brilhosas, né? Uma tenha mais brilho, outra seja mais colorida, o grupo de estímulos está pareado. Então, isso não vai ser um confundidor, né? Como alguém falou, um confundidor. Às vezes você está interessado em reconhecimento de face, mas aí você vai estar pegando regiões do córtex visual ali, acho que já é secundário isso, né? Que responde mais a outros features da imagem que não é a face em si, né? São outros features visuais, imagéticos, que não tem nada a ver com a sua tarefa. A Maria Luísa perguntou se seria possível o sujeito tentar reconhecer o rosto da Frida na outra fotografia, considerando que ela está em posição semelhante. Então, gente, o que a pessoa está fazendo lá dentro, você nunca vai ter controle, assim. Isso é uma coisa que angustia, que as pessoas falam, eu prefiro trabalhar com rato, não sei o quê, porque rato muito menos, você não sabe, né? Ele não te responde, então a pessoa você consegue pelo menos perguntar para ela, mas você nunca vai ter controle do que está acontecendo lá dentro. Você coloca a pessoa, você pergunta depois que ela sai, mas esse é um problema mesmo, tá? E é justamente um problema, isso aqui eu ia mostrar, isso aqui foi a recompensa que eu mostrei para vocês agora, tá? A pista e a recompensa ganhou ou não ganhou. Depois eu posso voltar nesse modelo aqui. Então, assim, qual é o problema dessa abordagem de subtração cognitiva? Um pouco isso que vocês estão falando, tá? Quem mais enxerga mais algum problema dessa abordagem? Que eu estou falando aqui da subtração cognitiva, tá? Não sei o quê. Você não consegue isolar direito as coisas, né? Você assume que você vai isolar as coisas. E tem mais um problema também, é que o cérebro não funciona dessa forma, de maneira aditiva, né? Tipo, agora tem tudo aqui, uma face, agora eu conheço a face, e aí é um outro conjunto de estruturas. Não, as estruturas meio que respondem a todos esses estímulos que a gente está falando. Então, assim, esse paper é um paper de 96 do Friston, mas esse problema vem sendo trazido, assim, em vários outros trabalhos, tá? Que é o problema da subtração cognitiva. Você está assumindo que você tem uma inserção pura de uma coisa, né? Tipo a face, sei lá, a afiliação,
e que você consegue controlar tudo e que o seu cérebro responde de uma forma que você consegue subtrair de uma condição para outra, você vai chegar em como o seu cérebro realmente funciona. O cérebro não funciona muito assim, tá? Então, o que o pessoal tem sugerido é de trabalhar mais com desenhos fatoriais, tá? Por exemplo, então esse aqui é um trabalho do Thiago, que vai falar com a gente também, que eu participei, que foi com torcedores de futebol, ele queria ver o cérebro, né? Nessa linha da afiliação humana, a gente queria estender para grupos maiores, será que grupos de pessoas que você nem conhece, né? Como torcedores do seu time, trazem essa mesma circuitaria neural. E aí era muito engraçado, a galera ia pro laboratório, tinha que fazer esforço, né? Tinha que fazer esforço, tipo, apertar um hand grip, assim, para você ganhar dinheiro para pessoas do seu time e para você mesmo e tal. A galera, Mengão, aqui é Mengão, não sei o que, caraca, esse cérebro aí vai bombar dentro da máquina, né? E daí, qual é a ideia de modelo fatorial? Você constrói condições, tá? Então, aqui tinha uma condição de esforço, tanto para você quanto para outros jogadores, e se você fizesse esforço, você podia ganhar dinheiro, ou ganhar dinheiro para os torcedores do seu time, ou só fazer esforço pelo esforço, que era a nossa condição controle. Dessa forma, tá, nos desenhos fatoriais, você trabalha um pouco mais parecido com como o cérebro funciona. Você está tendo os efeitos principais, né, numa nova, você consegue fazer o efeito principal, que é tanto o incentivo monetário, ter recompensa ou só esforço, quanto o grupo, para quem é, para você, para os torcedores ou para não torcedores, e você consegue medir as interações, que aí seria mais como o cérebro talvez funcione, né? Que você consegue ver a interação de ter recompensa e ter torcedor, e não, tipo, de maneira excludente. Você vai meio que somando e vendo os efeitos das coisas juntas e interagindo umas com as outras, assim como o efeito principal delas. Então, essa é uma outra abordagem que o pessoal tem usado bastante, né? Desenho fatorial. Tá? Esse estudo é bem massa, quem quiser ler, assim, é legal. E também, finalmente, assim, acho que vou dar um intervalo aqui depois disso, de 5 minutos para a gente ir para a aquisição, também pode ser um desenho paramétrico, tá? É um terceiro tipo de desenho que a gente pode fazer. Então, naquelas frases ali que as pessoas queriam me matar, eu ficava ligando, por favor, termina de responder. Para cada uma das 200 frases, a gente perguntou várias coisas, tá? E elas respondiam nessa barrinha, ia de 0 a 9. Então, assim, situação semelhante, autobiografia, você já passou por algo semelhante? Essa frase aqui é um exemplo ruim, assim, mas tinham frases que eram mais comuns de acontecer. O quanto você conseguiu visualizar essa situação com clareza em sua mente e o quanto essa situação lhe fez pensar em consequências futuras. Então, assim, se cada uma das 200 frases tem uma pontuação para cada pessoa, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso ver onde no cérebro responde mais ou menos. Agora eu não estou mais interessada em especificamente construir categorias. Agora não existem mais categorias, só existem graduações de mais ou menos. Então, por exemplo, uma análise que a gente fez foi de consequências futuras. Então agora eu tenho para 200 estímulos de pouco, que vai desde 0 consequências até 9, que é tipo muitas consequências. Daí eu consigo analisar esses estímulos de uma outra forma. Daí eu consigo ver, por exemplo, o córtex pré-frontal aqui mais dorsal respondendo de alguma forma à previsão de desdobramentos de recompensas futuras, tá? Que seria um desenho paramétrico. Você não quer mais categorias, não tem mais categorias de frases, categorias de fotos, categorias de times ou não times, torcedores. Você quer fazer um modelo paramétrico. Tá? Assim como aqui, você também poderia incluir de alguma forma o esforço que a pessoa está fazendo. Você tem um dado dimensional, né, que vai de nada a muito, você consegue também usar isso. Então, tudo é possível, tá? Basta ter criatividade e saber o que você quer, né? O que você quer, você constrói. Tem cada experimento muito criativo, assim, na imagem, tá? E você vão ler papers que são bem zoados também, que fazem meio que de qualquer jeito, e uns que fazem muito bem. Então, assim, a mensagem 3 para encerrar esse bloco, tá? O sinal não é absoluto, você tem que fazer um bom desenho experimental, e um bom desenho experimental é super relativo, tá? Você pode estar controlando ao máximo a sua condição, você pode fazer um fatorial, você pode fazer um desenho paramétrico, que você está meio que modulando se vai de pouco para muito. Então, tem várias formas de fazer esse tipo de coisa.